Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só como o tempo passa rápido. Estamos de novo aqui juntos para mais uma live, terceira aula desse ciclo. E você sabe, terceira aula do ciclo é Ciências da Natureza. Hoje nós teremos Física, teremos Química e teremos Biologia. Fica aí sentadinho, pega teu simulado. Falando em simulado terceirão, olha, o fim tá bem próximo, hein? Fim do ano já está chegando aí. Eu sei que ainda tem mais de um bimestre para fechar o primeiro semestre, mas o fim chega rápido. Tá se preparando com a gente aqui? Se não começou ainda, dá tempo, vai lá no seu CPB Provas, faça o simulado, já estamos abrindo de Ciências Humanas. Teu material da Casa Publicadora, os teus livros, apostilas, tem tudo ali o conteúdo. Faça o simulado junto com a sua apostila. Dica de ouro do professor, hein? Para você aprender e mandar muito bem. Mas sem demoras, vamos começar com Física. Falou em Física? O palco é dele. Professor Michel, vem para cá e rodou a vinheta. E aí galera, que bom ter vocês de volta aqui, que legal nós estarmos juntos. Ó, você já sabe, né? Faz tempo que você está aqui com a gente, se você ainda não fez, faz agora. Tira sua foto aí, marca a gente lá no Instagram, posta, publica, vai ser muito legal interagir com você lá. Já separou o seu lanchinho, já está atento aqui com a gente? Então vamos embora, vamos juntos. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar, porque hoje nós vamos falar de dois conceitos aqui bastante importantes. Hoje nós vamos falar a respeito de campo elétrico e a respeito de potencial elétrico, ok? Dois conceitos bastante abstratos, por vezes difíceis da gente compreender o que realmente eles significam. No caso desses dois conceitos aqui, eu considero particularmente que é até mais fácil a gente aprender a usar eles do que entender o que eles são, tá bom? Mas, claramente, você vai conseguir agora ter a sua mente aberta e clareada a respeito desses conceitos, não é? Você tem neurônios à vontade para compreender isso aqui, entender isso aqui. Então vem comigo, vamos junto que vai ser sucesso para a gente estudar isso aqui hoje, beleza? Vamos já na nossa primeira, olha só uma questão curiosa aqui a respeito de algumas coisas, ela diz o seguinte. Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são... Então ele está te perguntando o que está acontecendo com essas partículas poluentes, que de um lado entra gás poluído, do outro sai gás sem poluente, sem poluição. O que aconteceu com essas partículas poluidoras? Bom, observe ali na imagem que nós temos então uma espécie de tubo, né, um cilindro, algo assim, um corpo, que dentro dele tem um fio de cobre. E esse fio de cobre, ele está ligado a uma fonte de tensão. Fonte de tensão é aquilo que vai proporcionar nesse filamento de cobre uma diferença de potencial, ok? Vai proporcionar nele uma diferença de potencial. Isso indica que, se ele está promovendo uma diferença de potencial, ele está criando ali ao redor dele um campo elétrico, um comportamento elétrico, de maneira que as partículas que passarem ali ao redor dele irão interagir eletricamente. Ora, ele disse ali pra gente que essas partículas são induzidas. Esse fio de cobre ele induz essas partículas, então elas entram neutras, mas elas são induzidas a ficar eletrizadas. E tudo aquilo que é eletrizado interage com o campo elétrico, não é verdade? Então essas partículas que foram induzidas, elas vão interagir com esse campo elétrico. E vai acontecer o que com elas? Obviamente, elas vão grudar ali naquele fio. É como se você tivesse um campo elétrico que está induzindo cargas de sinal diferente em outro material. Então isso vai rolar uma atração. De maneira que essas partículas poluentes elas vão se dirigir em direção a esse fio de cobre e vão ficar grudadas nele.
Imagine mais ou menos assim, ó, situação hipotética, tá? Que esse fio de cobre ele fica positivamente carregado. É como se ele tivesse eletrizado positivamente. E aí as partículas que passam por ali, elas são induzidas a ficar negativamente carregadas. E elas grudam aí nesse fio de cobre. Na situação ali nós temos uma diferença de potencial, temos uma tensão criada nesse fio de cobre, mas a situação é a mesma, onde essas partículas então elas se induzem, são atraídas e ficam grudadas nesse fio, o que nos leva à alternativa letra A. Essas partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio carregado de maneira que do lado de lá sai um gás sem poluente. Olha só que legal, não é? Muito bacana o sistema de funcionamento aí desse precipitador que consegue fazer a limpeza, a purificação desse ar poluído que está passando aí por ele, né? Muito legal essa aplicação aqui da diferença de potencial da tensão nesse fio de cobre. Muito bem, seguindo aqui então, outra questãozinha teórica para a gente pensar, hein? Olha só, essa aqui é curiosa. Em uma manhã ensolarada, então bastante sol, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Está lá acampando e lendo. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Então, tem o carro, tem a barraca, tem a árvore e tem um quiosque. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. De repente, o tempo fecha, começa a cair raio, trovão, cabum para lá, cabum para cá. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é como? Como é que ela pode se proteger dos raios? Bom, aí você pode pensar, entrar no quiosque, entrar na barraca, entrar no carro, abrir um guarda-chuva, ficar embaixo da árvore, o que fazer? Bom, aqui envolvem dois conceitos para a gente. Teve um indivíduo chamado Michael Faraday, que ele estudou esse tipo de situação. E uma das coisas que ele descobriu, curiosas, foi o seguinte. Quando a gente tem um condutor que ele é oco por dentro, ele é oco. Então, o potencial elétrico ele vai ser o mesmo dentro e na casca desse condutor. Esse condutor está supostamente carregado, o potencial é o mesmo. Agora, dentro desse condutor, o campo elétrico ele se anula, ele é zero dentro do condutor. E mais curioso ainda do que isso, é que quando você faz cargas elétricas passarem por esse condutor, elas sempre vão se conduzir pela parede externa dele, elas não vão passar por dentro, por conta desse comportamento dele de ter campo elétrico nulo dentro. Então essas cargas elas passam sempre por fora. A esse mecanismo deu-se o nome de gaiola de Faraday, hoje também conhecido como blindagem eletrostática. Então toda vez que você tem um condutor oco por dentro, você pode passar correntes elétricas por ele, que aquilo que está dentro do condutor, ele não sofre a passagem das correntes elétricas, porque as correntes elétricas passam por fora, passam pela camada mais externa desse condutor, passam pela parte de fora dele. No caso aqui, se a gente pensar, o único que se enquadra nisso é o carro. Porque o carro ele tem a lataria dele que é condutora e ele é uma espécie de gaiola oca. Então se você está dentro do carro e cai um raio no carro, meu amigo, não é o pneu que vai te proteger. A quantidade de energia proveniente de um raio, o raio não está nem aí pro pneu, ele atravessa o pneu como se nada tivesse acontecendo. Na realidade, aquilo que te protege dentro do carro é que essas cargas todas, elas não são transmitidas pela parte de dentro do carro, elas são transmitidas pela lataria, pela parte externa do carro. Portanto, o local mais protegido para estar aqui era dentro do carro. Por outro lado, o local mais perigoso para ela ficar poderia ser embaixo da árvore. Na realidade, o guarda-chuva também ofereceria um perigo e se ela simplesmente ficasse em pé sozinha, também ofereceria um perigo. Por quê? Quando nós temos pontas, existe um princípio chamado de poder das pontas. Essas pontas, elas têm a capacidade de acumular densidade de carga. As cargas ali nessa ponta, elas estão mais agrupadas, elas estão mais densas. E isso cria um potencial maior nas pontas, o que atrai descargas elétricas. Então, tudo aquilo que tem ponta atrai para si descargas elétricas. Por isso que os para-raios, eles são formados por pontinhas. Por isso que quando você tem lá um campo aberto e uma árvore plantada no meio daquele campo, é muito provável que em tempestades o raio vai cair nessa árvore, porque ela é a ponta que está lá. Então, se você está em campo aberto, andando em campo aberto no meio da tempestade, quem é o para-raio ali? Quem é a ponta que está chamando raios? É você. Então, nesse caso, o que você faz? Não tem onde se abrigar. Coloca a cabeça no meio da perna, sentado no chão, deita no chão, dá um jeito ali de tentar
desfazer essa ponta que você é, né, para diminuir a probabilidade de você, seu para-raio, estar atraindo aí esse raio, né? Então aqui a maneira mais correta dela se abrigar nesse caso aqui das descargas atmosféricas seria entrar no carro. Questãozinha curiosa, né? É uma questão teórica porque eu acho legal isso aqui, porque muita gente pensa, né? Ah, não, eu estou protegido dentro do carro porque o pneu é de borracha. Doce ilusão, na verdade não é esse o princípio que te protege ali dentro do veículo, né? Muito bem, vamos aqui mais uma. Essa questão aqui, olha, é uma questão muito boa mesmo. Envolve vários conceitos que a gente precisa lembrar de mecânica, de eletrostática, alguma coisinha de eletrodinâmica. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A criação dos SSDs, né, os Solid State Disks, mais comuns no mercado, possui dois componentes fundamentais, a memória flash e o condutor. A memória flash guarda todos os arquivos e, diferentemente dos discos magnéticos, dos hard drives, né, os HDs, não necessita de partes móveis nem de motores para funcionar. O controlador gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash. Formado por um processador que executa diversas tarefas no drive, é um dos principais responsáveis pela performance de um SSD. Todas as operações são feitas eletricamente, tornando a leitura e a escrita mais rápidas, além de deixar o drive silencioso e resistente a vibrações e quedas. Supondo uma região com campo elétrico constante de 8 newtons por coulomb, horizontal e para a direita em X, está representado pela seta ali abaixo, uma partícula de massa 2 miligramas, carga de 1 microcoulomb e velocidade de 10 centímetros por segundo, perpendicular à direção do campo elétrico em Y, percorre uma distância vertical de 10 centímetros, conforme ilustra a figura. Com base nos conhecimentos sobre a eletricidade e magnetismo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a posição em metros por onde a partícula deverá passar. Olha só, em questão muito bem bolada. Então a partícula ela está se deslocando ali na vertical, a 10 centímetros por segundo. O movimento dela é vertical. Mas em determinado momento, a partir daquele ponto ali, ela encontra então um campo elétrico. E esse campo elétrico empurra ela para algum desses dois lados aí, ou para a direita ou para a esquerda. E aí a ideia é, se ela está sendo empurrada para a direita ou para a esquerda, onde ela vai parar? Ela vai desviar a rota. Em qual desses pontos ela vai parar? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 ou 3? Bom, primeira coisa que aí nós precisaremos relembrar é o seguinte. Observe que a carga da partícula é de 1 microcoulomb positiva. É uma partícula positiva. E o campo elétrico está para a direita. Lembre-se, o campo elétrico ele é divergente nas regiões de cargas positivas. Ou seja, o campo elétrico ele sempre vai do positivo para o negativo. Ou seja, o lado esquerdo ali representa uma região positiva e o lado direito representa uma região negativa. Ora, se eu tenho uma carga positiva entrando no meio disso tudo, ela vai se deslocar para onde? Para o lado positivo ou para o lado negativo? É claro, ela vai para a direita, para o lado negativo, porque positivo com positivo se repele, negativo com positivo se atrai. Então, a carguinha, a primeira coisa é isso, ela vai se deslocar para a direita. Pronto. Então, já sei que não vai ser menos 3, nem menos 2, nem menos 1. Ela vai ou no 0, ou no 1, ou no 2, ou no 3. Mais provável seja 1, 2 ou 3, porque ela vai sofrer um desvio por conta desse campo elétrico, então não pode bater ali no 0, né? O desvio, então, vai levar ela para 1, 2 ou 3. Só com isso a gente já eliminou um monte de alternativa, né? Beleza, mas então para onde ela será levada? Bom, observe que ela está entrando numa região de campo elétrico, ou seja, vai existir uma força elétrica atuando sobre ela para fazer com que ela se desvie. Quando ela entra no campo elétrico, a força vem e empurra ela lateralmente, então ela vai acelerar lateralmente. Já que ela está acelerando lateralmente, isso é uma questão de cinemática. Eu tenho uma aceleração, eu tenho um tempo que demora esse desvio, eu quero saber quanto que ela vai andar nesse tempo. Pronto, reduzimos para uma questão cinemática. O problema é, nós não temos quanto tempo ela está se movimentando. Começa por aí o nosso problema. Segundo, nós não temos qual é o valor dessa força elétrica. E terceiro, não temos o valor da força elétrica e sequer a aceleração que essa força elétrica está causando na partícula. Então, essas três coisas nós precisamos descobrir, senão a gente não vai sair do lugar com esse problema. Quanto tempo demora para essa partícula bater lá na parte de cima, qual é a força que está atuando sobre ela e, consequentemente, qual é a aceleração que essa força está promovendo na partícula. Então, vamos lá. Vamos começar descobrindo quanto tempo demora. Bom, como nós
estamos falando de uma composição de movimentos, isso é, a partícula está indo na vertical e vai ser empurrada na horizontal ao mesmo tempo, isso aqui é semelhante a um lançamento horizontal, por exemplo, né? Então ela tem movimento uniforme, velocidade constante na vertical e movimento variado na horizontal. Então, o mesmo tempo que ela vai demorar para ir para cima é o tempo que ela vai para o lado. Então, se eu calcular o tempo que ela demora indo para cima, é o mesmo tempo lateral dela. Então, eu vou usar aquela velocidade ali de 10 metros por segundo. Vamos lá, a distância que ela vai percorrer é de 10 centímetros. A velocidade dela é 10 centímetros por segundo. Como as duas coisas estão em centímetros, não vou nem me preocupar em ficar transformando em unidade. Vou passar o 10 dividindo o tempo lá para cima, vou descobrir que o tempo que demora para ela bater lá em cima é de 1 segundo. Pronto, primeira parte foi. Já sei que dali onde ela está até bater lá em cima vai demorar 1 segundo. O problema agora é que eu não tenho força e nem aceleração, porque na horizontal é um movimento variado, então eu preciso saber qual é a aceleração dela. Para isso, eu vou usar aqui a ideia da força elétrica. Força é campo vezes carga, campo é força dividido por carga. Com isso aqui eu consigo descobrir quem é a força que está atuando sobre ela, porque ele entregou para a gente o valor do campo, ele é 8 Newton por Coulomb, e ele entregou o valor da carga, ela é 1 microcoulomb. Aqui eu quero ali em Coulomb, não em microcoulomb, vou trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades agora, meu tempo já está em segundo. Vou trabalhar em Sistema Internacional porque o campo está em Newton por Coulomb, lembrando, Newton é Sistema Internacional, Coulomb é Sistema Internacional, então não vai dar certo eu trabalhar com microcoulomb e nem com aquele miligrama ali, eu vou ter que levar tudo para o Sistema Internacional, tá bom? Então, 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 porque eu estou transformando de microcoulomb para coulomb. Aquele micro ali equivale a 10 a menos 6. Beleza. Só que toda a força, de acordo com a segunda lei de Newton, ela é massa vezes aceleração. Então, no lugar da força ali, eu posso colocar massa vezes a aceleração que essa partícula vai ter. E de cara, eu não preciso nem saber o valor dessa força, eu posso ir direto para a aceleração, que é o que de fato interessa a gente, para saber o deslocamento horizontal dessa partícula. Massa dela, 2 miligramas. No Sistema Internacional, a unidade de medida é em quilogramas. Então, de novo, vou ter que multiplicar por 10 a menos 6, porque eu estou indo de miligrama e transformando para quilograma. Não estou transformando de miligramas para gramas. Estou transformando de miligrama para quilograma. Então, tem 1000 unidades de diferença de grama para miligrama e mais 1000 de grama para quilograma, tá bom? Então, por isso, 10 a menos 6 ali. Estou dividindo por 10 a sexta, né? Beleza. Agora, eu vou isolar aquele A. Então, eu vou passar esse 2 vezes 10 a menos 6 dividindo. Observe que lá em cima era 8 vezes 1, né? 8 vezes 1 dá 8. Então, vai ficar 8 dividido por 2, 4. 10 a menos 6 por 10 a menos 6 dá 1, então não muda em nada a nossa vida, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, descobrimos a aceleração da nossa partícula. Então agora nós sabemos que a nossa partícula tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado e que ela demora 1 segundo para chegar lá na região mais acima do nosso campo elétrico ali. Bom, como é que eu faço então agora para saber quanto ela se deslocou? Bom, para saber quanto ela se deslocou, eu vou utilizar aqui a equação horária dos espaços. Afinal de contas, é um movimento uniformemente variado. Ela está com uma aceleração constante. Campo elétrico é constante, então força é constante, aceleração é constante. Eu posso definir ali a posição inicial dela como sendo 0, velocidade inicial dela. Ah, professor, é 10. Não, cuidado, é 10 na vertical. Na horizontal, ela não estava se movimentando antes de entrar no campo elétrico. Então, na horizontal, a velocidade inicial dela é 0. Então, aquele V0T ali vai sumir também, porque a velocidade inicial é 0. Sobrou só isso aqui pra gente. A posição dela vai ser a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração dela é 4. O tempo a gente já descobriu que é 1, então vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, portanto a posição dela é 4 dividido por 2. Isso nos leva a que ela vai atingir a posição 2 metros. Alternativa letra E. Uau! Que questão, hein? Essa questão aqui é uma questão um pouco mais complicada, eu concordo com você. Misturou conceitos de cinemática com conceitos elétricos. Aí a gente teve que trabalhar com força elétrica, com campo elétrico, com segunda lei de Newton, que é já parte da dinâmica, com equação da velocidade, equação horária dos espaços, que é lá a cinemática, movimento uniformemente variado, uma questão que abarcou um monte de coisa. Mas ó, calma o seu coração, tenho certeza que você é capaz também de conseguir fazer isso aqui, tá bom? Então se você não compreendeu alguma parte dessa nossa resolução, volta, assiste de novo, você pode sempre mandar a sua dúvida, que vai ser uma alegria tentar interagir com vocês, tá bom? A gente vai seguindo aqui e vamos então para a nossa próxima.
A nossa próxima questão é uma questão também de bastante análise. A princípio, talvez a gente pare e olhe e fale, opa, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Como é que eu vou operar esse negócio? Mas é bem simples, olha só o que diz. Tem ali uma foto, né, de uma pessoa ali colocando as mãos, né, sobre um gerador de Van der Graaf, que é aquela bola metálica ali que consegue eletrizar os cabelos da pessoa ali, né, eletrizar a pessoa. E diz o seguinte, como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga mais Q e o gerador B contém uma carga mais 2Q, onde essa carga Q é maior do que zero. Os dois então são positivos. Está ali a figurinha retratando a posição do A, da cúpula A, do ponto P e da cúpula B. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles. Então você tem um ponto médio P ali que está entre o A e o B, e você quer saber qual é o vetor que representa o campo elétrico resultante. Para isso, a gente vai ter que analisar o que a carga A está gerando de campo elétrico no ponto B e o que a carga B está gerando de campo elétrico no ponto P. Bom, uma coisa ele garantiu para a gente, que ambas as cargas são positivas. E para todas as cargas positivas, o campo elétrico é divergente, ou seja, as linhas de campo estão saindo dessa nossa carga. Portanto, o campo elétrico ali da carga A, produzido pela carga A no ponto B, tem aquele sentido ali, ó, porque ela tem que estar saindo, ela tem que estar indo de direção do A para longe do A, porque a carga A é positiva. Então aquela ali é a representação vetorial do campo elétrico da esfera A. Só que o B, então, também é positivo, então o B tem que estar para o outro lado, só que a carga B é maior. Portanto, o campo elétrico que o B vai estar gerando tem que ser maior do que o A, porque eles estão na mesma distância do ponto P, né? O ponto P é o ponto médio. Então, a flechinha verde ali, o vetor verde, ele é o campo elétrico gerado pela cúpula B. Olha lá, ela é divergente, está saindo do B. Mas ela é maior do que o vetor gerado pelo A. Por quê? Porque a carga B é maior que a carga A. Ou seja, a gente tem ali no ponto P um cabo de guerra. A empurra para o lado, B empurra para o outro. Só que quem está empurrando mais forte? Qual flechinha maior? A da B. Portanto, a resultante vai estar para onde? Vai estar para a mesma direção ali da B. Portanto, a alternativa letra C. Muito bem, olha só, uma questão aí bastante curiosa, legal. Tem que fazer uma análise aí bem interessante e simples, né? Bastante simples aí dessa nossa situação. Muito bem, temos aqui a nossa próxima, que diz assim. A figura representa uma carga elétrica fixa Q e suas linhas de campo elétrico E. Então, todas aquelas setinhas ali, ó, vermelhinhas, elas são linhas de campo elétrico, elas estão representando o campo elétrico na carga aqui. Observe, então, que o campo elétrico ele é radial, ou seja, ela está fazendo linhas como se fossem raios de uma esfera, nesse caso aí que está em duas dimensões, de uma circunferência, né? E elas são divergentes, elas estão saindo da carga, percebeu isso? Estão saindo da carga. Considere, e as pontilhadinhas azuis ali, então, estão representando para a gente outra coisa. O que elas estão representando para a gente? Estão representando superfícies equipotenciais. São regiões onde qualquer ponto dessa região, qualquer ponto em cima dessa linha tracejada, ela tem o mesmo potencial elétrico. Para um é um valor do potencial elétrico e para dois é outro valor do potencial elétrico, mas é o mesmo ao longo delas. Considere que o potencial elétrico a uma distância infinita da carga seja nulo e que V1 e V2 sejam os potenciais elétricos produzidos por Q, respectivamente, nos pontos 1 e 2. De acordo com a configuração apresentada, é correto afirmar que... Então, primeira coisa que a gente vai ter que avaliar ali, ó, é se a carga é maior que zero ou menor que zero, ou seja, se a carga é positiva ou se ela é negativa. As linhas são divergentes, elas estão saindo da carga, é um campo radial divergente, portanto, a carga é... Muito bem, a carga é positiva, as linhas estão saindo da carga, ela é positiva. O que já elimina para a gente a alternativa letra C, letra D. Não pode ser letra C nem letra D. Então ficou para a gente entre A, B e E. Bom, observe ali então que nós temos duas superfícies equipotenciais, A1 e A2. Para cargas positivas, galera, quanto mais próximo da carga,
maior é o potencial que ela apresenta. Quanto mais longe da carga, menor é o potencial que ela apresenta. Para cargas negativas, isso se inverte. Quanto mais próximo dela, ela é negativamente maior, né? Ela diminui muito. E quanto mais longe, ela vai aumentando e se aproximando do zero. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra A. Essa carga é positiva e o potencial na região 1 é maior que o potencial na região 2. Beleza? Muito bem. Então, olha só, nós discutimos bastante coisa aqui, resolvemos bastante exercício. Eu espero que você tenha aproveitado bastante, conseguido tirar várias das suas dúvidas e esteja se sentindo mais preparado para os desafios que vêm pela frente. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê na próxima. Eu te aguardo, tá bom? Um grande abraço, um beijo, tchau! Física já foi. Vamos agora para Química. Sem demora, pega o teu simulado, senta aí, porque a professora Dani tá chegando aqui. Vem Química, rodou a vinheta. Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite, mais um Chave do Enem de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Daniele e vou estar com vocês na disciplina de Química. Lembrando que os tópicos dos nossos exercícios de hoje, né, eles vão envolver as propriedades do átomo de carbono e também algumas características dos hidrocarbonetos. Okay? Então, um conteúdo ali que vem sendo cobrado com uma certa frequência, né? Química orgânica, a interpretação dessas moléculas, o comportamento, né? A classificação. Então, pegue seu material, tire suas dúvidas, ok? Então, qualquer dúvida você entra em contato com a gente e bora lá. Lembrando que a seleção da questão, né? A organização da questão é minha. E aí, depois você consegue achar no seu material tranquilamente. Olha só, primeira questão, ela fala assim: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais exploradas por diversas razões. A seguir, são mostradas três estruturas de corantes naturais. Então, você tem a abixina, presente no urucum, o licopeno, presente no tomate, e o beta-caroteno, presente na cenoura e na laranja. Acho que esse é mais famoso, né? Aparece ali uns cremes. Ah, é rico em beta-caroteno, enfim. O que ele quer? Ele quer saber qual que é a propriedade comum entre, né, essas estruturas que confere a cor a este composto. Então, o que eles têm em comum, certo? Que vai... Opa! Ah, tá. É que daí eu já trouxe a letra A. Que daí vai dar essa coloração para eles. Então, se eu peguei a imagem, era para ter um efeito para ir aparecendo uma alternativa por vez, mas está tudo certo. Já deixa a asinha ali no canto. Então, quando eu olho as três estruturas, o que eu tenho? Olha, eu tenho duas que são hidrocarbonetos, isso eu posso afirmar com certeza, já que a do licopeno e do beta-caroteno eu não tenho, né? Eu não tenho a presença de heteroátomos, eu não estou vendo oxigênio, não estou vendo nitrogênio, enxofre, nenhum desses elementos, certo? Eu só estou vendo a fórmula bastão, tira, zigue-zague, enfim. Já na primeira, eu tenho a presença de alguns átomos de oxigênio, porque eu vejo, né? Ele está representado. Então, a letra A, ela fala assim, olha, o que confere a cor para esses três, né, para esses três corantes naturais é, né, a questão de possuírem cadeias conjugadas. O que é isso? Tá? Então vamos lá. Cadeias conjugadas, elas recebem esse nome por quê? Porque elas vão apresentar saturações alternadas. E aí eu coloquei uma setinha para você observar na primeira molécula. Então você tem uma saturação, aí no próximo carbono você não tem, aí você tem uma saturação, no próximo você não tem, e aí você repara que essa característica ela vai se repetindo ao longo da cadeia. Aí eu pergunto para você, no licopeno,
pena, perdão. Eu tenho essa mesma configuração? Tenho. Olha lá, ó. Simples, dupla simples, e aí ela vai se repetindo ao longo da cadeia. Ah, vai chegar um momento que não tem. Tudo bem, mas tem uma grande região ali que tem essa cadeia conjugada. E no beta-caroteno? Também. Né? Então, se você olhar por toda essa estrutura, você vai ter, né, essas duplas alternadas se repetindo, né, uma sim, uma não, uma sim, uma não. E, nesse caso, as ramificações também aparecem, certo? Mas, se fosse a questão da ramificação, será que todos os outros compostos ramificados também não seriam corantes? Será que eles não iam ter uma cor? Ah, os átomos de carbono terciário, mas não são todas as moléculas, não é todo o momento que eu tenho átomos de carbono terciário. Quantos carbonos terciários? Será que toda substância que tiver carbono terciário vai ser um corante natural? Ligação dupla e configuração cis. Então é um tipo de isomeria, né? Eu tenho o cis, que eu vou ter os grupos de maior densidade de um lado, e o trans, que eles vão estar transversal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que analisar ligação por ligação para ver se a posição é cis ou trans. Nesse caso, né, todas elas, pelo que a gente pode ver, não tem uma trans ali. Boa parte ali tem a cis. Mas, nesse momento, será que toda molécula que apresentar configuração cis vai ser um corante? Ou toda molécula que tiver átomos de carbono hibridizados sp3 vai ser um corante natural? Não quer dizer que toda que tiver uma cadeia conjugada vai ser, porque a cadeia conjugada ela vai dar algumas propriedades. Mas uma dessas propriedades da molécula apresentar a cadeia conjugada é a presença de cor. A outra propriedade de uma cadeia conjugada que é da condução de corrente elétrica. Eles são ótimos condutores, se eu estiver falando ali principalmente de um polímero conjugado, que vai repetir aí nesse quesito, certo? Então, essa questão aqui bem mais teórica, né? Tinha que resgatar, tinha que dar uma pesquisada em alguns termos, mas depois que você se familiariza com alguns termos, ela é bem tranquila. Então, letra A, beleza? Próxima questão. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono. O que é um alótropo? Né? Quer dizer que eu vou ter ali aquela substância formada por átomos daquele elemento em que ele vai se apresentar de forma diferente dependendo do tipo de interação e da forma com que esses átomos estão organizados. Constituído por uma folha planar. Então ele fala, ó, o grafeno, né, é uma forma alotrópica que tem uma folha planar, no plano, tá? Um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Quer dizer que ele não vai, né, essa molécula ela não é tridimensional, a espessura dela é só do átomo, porque ela é bidimensional, ela é planar. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura, né? Então você tem ali vários átomos de carbono formando essa estrutura hexagonal. E você tem essa combinação entre os carbonos. Lembrando que é uma forma alotrópica do carbono, perdão. Quer dizer que eu só vou ter átomos de carbono. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Então, para facilitar, né, primeiro, eu tenho só carbono. Segundo, ela é planar, né, ela é plana. Então, todas elas vão tratar ali como planar, já não dá para tirar pela geometria. Mas, eu tenho que lembrar que são só átomos de carbono. E quantas ligações o carbono tem que fazer para se estabilizar? 4 ligações. Podem ser 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Mas o carbono ele tem que se ligar 4 vezes. Se eu não tenho um outro elemento, se é só carbono, ele vai se ligar outras vezes com carbono. E aí, para facilitar, né, eu peguei ali uma parte desse grafeno e trouxe aqui. Olha só. Então, você tem um carbono ligado a outros 3 carbonos. São 3 ligações, então você tem ali, né, quase finalizado. Só que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. E aí, entre esses carbonos, eles vão ter uma segunda ligação, né? Eles vão formar uma ligação dupla. Eu tenho as ligações simples, que são chamadas de sigma, né? Ligação de sobreposição.
a primeira interação entre os átomos, né, sempre uma ligação sigma, mas eu também vou ter, né, em alguns átomos ali, para dar estabilidade para o carbono, para fazer as 4 ligações, um segundo compartilhamento. E esse segundo compartilhamento entre os mesmos átomos é uma posição ali paralela, uma interação paralela. Então, é uma ligação pi, ok? Então, se todos os átomos de carbono ali do grafeno fazem ligações simples e uma dupla, qual é a hibridização? Lembra, ó, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu vou deixar aqui, já volto, voltei. Sempre falo para os meus alunos assim, ó, o carbono faz quantas ligações? 4. Se forem 4 bem separadinhas, eu tenho 3 espaços vazios, certo? Então, qual é a hibridização do carbono? sp3. Se um carbono faz uma dupla e as outras 2 são simples, então eu tenho 2 espaços vazios. E aí eu tenho uma hibridização do tipo sp2. Se o carbono faz uma tripla e uma simples, eu tenho aqui os 3 dedos juntinhos, eu tenho um espaço vazio. Então eu tenho uma hibridização sp, ok? E aí, se eu tenho aquele mesmo carbono, fazendo 2 ligações duplas, eu também tenho apenas um espaço vazio. Então, eu também tenho uma hibridização do tipo sp, ok? Então, esse carbono, esse carbono aqui, ele tem uma dupla ligação, né? Os carbonos ali vão formar duplas ligações para se estabilizar. E nesse processo, então, eu vou ter uma hibridização do tipo sp2. E aí, do tipo sp2, eu só tenho qual alternativa? Só tenho na alternativa B. Só um minutinho aqui que deu uma travada. Aí, foi. Só tenho ali na letra B. Tranquilo, né? A questão aqui, principalmente, ela pega... Por quê? Porque você vai falar assim, não, professor, eu estou olhando essa representação aí, ó, tem hidrogênio. Não tem hidrogênio, ok? Por quê? Porque é uma forma alotrópica do carbono. Quer dizer que eu só tenho átomos de carbono organizados de uma forma diferente, tudo bem? Segunda questão. O 2,2,4 trimetilpentano, conforme a figura estrutural representada ao lado, no caso abaixo, é um alcano isômero do octano. Isômero quer dizer que eles têm algo em comum, iso de igual, tá? Partes iguais. Ele é o padrão 100. Na escala de octanagem da gasolina. O que é isso? Quer dizer que o 2,2,4 trimetilpentano, na verdade, ele é aí a substância... Opa, passei demais. Ele é uma substância que ele tem um alto índice de octanagem. Quer dizer que lá no tanque de combustível ele aguenta ali a compressão até o momento certo da explosão, para não ter problema com o motor, com o pistão, né? Então ele aguenta ali essa compressão até o momento certo da explosão, tá? Quanto maior o índice de octanagem, quanto mais ele aguenta essa compressão para chegar no momento certo, melhor a qualidade da gasolina, tá? Porque ele não vai estourar antes do tempo, ele não vai passar do tempo, não vai bater pistão, não vai estragar o seu carro, certo? Sobre a cadeia do isooctano, afirma-se que ela é, então, primeira coisa, né? A cadeia, eu vou analisar a cadeia, vou determinar a cadeia principal. Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono. Ah, posso fazer ela descendo? Pode, mas se der para fazer linear, fica mais fácil, né? Beleza. Bom, e agora? Agora, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? E aí eu preciso olhar essas ligações entre o carbono. Se entre os carbonos eu só tenho ligações simples, quer dizer que essa cadeia, ela é saturada. Então, eu consigo ali eliminar a B e a D, ok? Depois, ela é aberta, né? Então, as duas alternativas trazem essa cadeia como aberta, porque se ela fosse fechada, né, ela não ia ter um começo nem um fim, ela ia ser um ciclo, e essa não, ela vai de um lado para o outro. Então, eu tenho carbonos nas extremidades. Agora, é a hora de eu determinar a resposta correta. Ela é normal ou ela é ramificada? Opa! Ela é normal ou ela é ramificada? Eu já coloquei a resposta ali. Normal quer dizer que ela não tem carbonos terciários nem carbonos quaternários. Quer dizer que, se ela é normal, ela não tem ramificação. Já uma cadeia ramificada, o nome já diz, quer dizer que ela tem ramificações. Então, ela não pode ser normal. Consequentemente, ela também não é heterogênea.
Por quê? Porque para ser heterogênea tem que ter a presença de um heteroátomo, de um átomo diferente de carbono no meio dessa cadeia principal. E eu não tenho, porque as ligações são entre carbonos, os hidrogênios estão ali só para completar as ligações do carbono, certo? E com isso, então, nossa resposta correta é a letra C, ok? Beleza? Próxima questão. Essa daqui era para vocês praticarem a montagem, né? Para identificar ali o que está acontecendo. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais. Tá? O que é uma molécula quiral? Quer dizer que é uma molécula que ela tem carbonos que possuem ligações diferentes, ligantes diferentes. Tá? Mas essa parte do quiral não faz não vai dar tanta ênfase para a gente agora, né? Mas assim, ela tem que ser uma molécula quiral, um carbono quiral, cuja cadeia carbônica seja insaturada, ou seja, precisa ter ligações duplas ou triplas, pelo menos uma. Heterogênea, quer dizer que eu tenho que ter a presença de um heteroátomo, quer dizer que no meio da sequência entre os carbonos, eu tenho que ter um elemento diferente. E ramificada, quer dizer que eu tenho que ter ali pelo menos um carbono terciário ou quaternário. A fórmula que se enquadra nessas características da molécula investigada é: por que eu já eliminei a letra C? Porque, olha só, aquele oxigênio está ligado ao carbono, né? Então ele está acima, ele não está no meio da cadeia. Depois do nitrogênio, aqui na letra C, eu não tenho mais carbono, enquanto que nas outras alternativas, tem carbono, oxigênio, nitrogênio e CH3. Carbono, nitrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio e CH3. Então eu tenho uma sequência ainda de carbonos depois, né, desse heteroátomo. Então a única que não tem uma sequência de carbonos depois desse heteroátomo é a letra C. Então uma já foi. Faltam 4. Bora lá. Então o que eu peguei? Peguei aqui, ó, vocês não reparem na letra, né? Procurei, não achei, falei, vou montar, né, minha letra, mas vocês vão entender, tá? Então, primeira coisa aqui, ó. Tortinho, né? Porque não montei na linha. Olha só, você tem aqui, ó, CH3, então eu repeti. CH 2 vezes. Esse CH quer dizer que eu tenho um carbono ligado a um hidrogênio e eles estão ligados 2 vezes. Se o carbono está ligado a um hidrogênio, então das 4 ligações, uma já foi. Faltam 3. A outra ligação ele está fazendo com o carbono anterior, que é o CH3. Já foi. Faltam 2. Não tem mais nada, a não ser o outro CH que ele representou ali entre parênteses. Então, esse CH está fazendo uma dupla com o outro CH, certo? Aquele outro CH que vem depois, que tem o OH entre parênteses, ele indica que aquele grupo hidroxila, aquele OH, está ligado àquele carbono, ok? E o CO, na verdade, é uma abreviação para C-O, para carbonila. E depois o NH e o CH3, certo? Então, aqui eu tenho uma cadeia insaturada. Eu tenho uma cadeia heterogênea, porque depois do nitrogênio, ó, carbonila, que é o carbono, nitrogênio, CH3, carbono. Então, eu tenho uma cadeia, certo, heterogênea, porque o nitrogênio está ali no meio. Só que eu não tenho ramificações, porque o OH não é um carbono que ficou de fora da cadeia principal, é uma função, certo? Próximo. B. Então, aqui é a mesma coisa. O que ele coloca entre parênteses é porque ele está abreviando para ficar menor, né, para vocês pensarem um pouquinho ali nessa configuração. Então, eu tenho o CH3 de novo, CH2 2 vezes, então repeti, só que aqui eu tenho uma diferença. No anterior, eu tinha o CH ligado ao grupo hidroxila. Na letra B, eu tenho um CH, só que agora eu troquei o ligante, já não é mais o OH, é o CH3. E aí eu repito a carbonila, o nitrogênio e o carbono depois. Então, olha só, se eu analisar essa cadeia principal, então ela vai do CH3 até o CH3, certo? Vai passar pela carbonila, pela amônia, CH3, CH, dupla CH. Ela tem que ser insaturada, certo? Insaturada, ok? Então eu tenho uma insaturação. Ela tem que ser heterogênea. Então eu tenho nitrogênio ali no meio, entre os carbonos, heterogêneo. E ela tem que ser ramificada. Para ela ser ramificada, tem que ter um carbono que ele vai ficar fora da cadeia principal.
Ou seja, na cadeia principal eu vou ter um carbono terciário. E aí se eu olhar para esse CH que está ligado ao CH3, eu tenho uma ramificação. Então, né, ela se enquadra ali no que a gente está procurando. Mas vamos ver as outras. Aqui, mesma coisa, né? Só que aqui, ó, CH2. Não é CH entre parênteses, né? Quer dizer que eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Então tá aqui. O CH ligado ao CH3, aquela mesma ramificação. O C dupla O, o NH e o CH3. E a última, né, eu tenho o C6H5, que é a abreviação ali do benzeno, né? Em que o H do benzeno ele foi substituído pelo restante do ligante. E aí você tem lá, depois do benzeno, você tem o CH2, o C dupla O, você tem o NH e o CH3, né? É uma cadeia ali que não tem ramificações, tem uma ramificação, né? Mas na principal ali não tem saturação. Então, nós temos, né? Porque o benzeno ali vai ser uma ramificação, ok? Vai ser o fenil. Então, nós temos o quê? A letra B como, né, a cadeia principal insaturada, heterogênea e ramificada. Então, voltando para a nossa questão, letra B. Tudo bem? Essa daqui era realmente, né, a intenção é que vocês abrissem essas moléculas, tentassem montar as moléculas, porque só assim vocês iam começar a enxergar a cadeia principal. E é interessante, né, porque o que um parênteses não faz? Porque aqui eu tenho o CH entre parênteses e o 2 depois. E na D eu tenho só o CH2, né? Então isso eu preciso começar a dar ênfase nesses detalhes, beleza? Próxima questão. Essa daqui, ó. Essa daqui é tranquilíssima. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, podem ser medida pelo índice de iodo. Tá? Então, eu consigo determinar ali os ácidos graxos pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação na molécula. Então, quanto mais insaturação eu tenho na molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Tá? Então, o que eu vou ter que olhar? Vou ter que olhar quem tem mais insaturação. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. O ácido palmítico, o ácido esteárico, o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido linolênico. Tem que ler pausado. Perdão, porque é muito ínico, ênico, né? E aí confunde, parece a mesma coisa, mas vocês podem analisar pela cadeia que não são. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são, ou seja, aqueles que vão reagir melhor com o iodo, né? Que vão ali apresentar o quê? Maior grau de insaturação. Então, para determinar se a molécula é saturada ou insaturada, eu tenho que olhar as ligações entre carbonos. Nesse caso, né, o exercício, como se trata de moléculas grandes, ele usou a fórmula traço, fórmula bastão, fórmula zigue-zague ali. A única coisa que ele não representou, né, que ele precisa mostrar são os átomos diferentes, o oxigênio e depois do oxigênio o hidrogênio, ok? Mas os carbonos estão ali. A cadeia carbônica estão todas ali, certo? Só que ele quer saber qual vai ter a melhor qualidade. Para ser, né, para reagir mais, para interagir mais, ele falou, quanto maior o grau da insaturação da molécula, melhor a qualidade do óleo. Então, eu vou ter que olhar quais moléculas apresentam maior grau de insaturação. Então, se eu olhar o ácido oleico, ele tem apenas uma insaturação. Ok, um é melhor que nada, certo? Mas aí, se eu olhar o ácido linoleico, eu vou ver que ele tem 2. Então, o ácido palmítico e o ácido esteárico, eu vou deixar de lado. Por quê? Porque se ele não tem saturação, a qualidade dele não é boa, não é isso que eu quero. Agora, entre o ácido oleico e o ácido linoleico, quanto maior, né, o grau de insaturação, ou seja, quanto mais insaturação, melhor a quantidade do óleo. Então, o ácido linoleico é melhor que o ácido oleico. Por quê? Porque ele tem 2 insaturação. Mas aí eu tenho também o ácido linolênico. O ácido linolênico, olha só, ele tem 3 insaturações. Então ele é melhor ainda, porque quanto mais insaturação, melhor a qualidade do óleo. Então os dois melhores, né, de melhor qualidade,
são, né, letra B, o linolênico e o linoleico, perdão. E, pessoal, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Olha só que tranquilo, não é? Classificar carbono, identificar a cadeia principal, ramificação, insaturação, é bem tranquilo, né? A química orgânica praticamente sem cálculo nenhum, só analisar essas cadeias carbônicas. Eu falo só porque a gente está no comecinho, tá? Mas não desanimem, vai dar tudo certo. Terceiro ano, né? O último. E qualquer dúvida vocês escrevam para nós, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Vamos então, terminando quase, hein? Eu sei que você já está cansado, com sono, não sei que hora que você está assistindo isso, se for à noite já está com soninho, se for de dia, quer estudar mais, eu tenho certeza disso, porque terceirão não para nunca, hein? Tá chegando ali. Então vamos terminar a nossa live com chave de ouro com biologia. Não se esqueça, semana que vem Ciências Humanas. Mas falou em biologia, é o professor Júnior. Professor, vem pra cá, o palco é seu e rodou vinheta. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o melhor dia da temporada, que é quando nós temos ciência da natureza, química, física e biologia, e claro, agora biologia, a melhor disciplina que você tem, beleza? Ó, seguinte, essa semana você fez lá o simulado, tinha 5 questões de biologia, espero que você tenha feito, prestando atenção, feito porque é legal, estudou, se dedicou. Nós temos muito chave do Enem ainda no decorrer desse ano, mas vamos agora lá pegar o nosso slide, passar ali questão por questão, linha por linha, ver o que você errou ali. Espero que você sabe quando você olha assim, nossa, errei por bobeira só por causa daquela palavrinha. Aí beleza, não tem problema nenhum. Então vamos seguir agora, beleza? Vamos lá então. Ciência da natureza, biologia. Estamos falando a respeito de sistema nervoso, locomoção, neurociência. Então, isso que a gente vai trabalhar hoje, ok? Vamos lá, então, na primeira questão. Olha essa ginasta espetacular aqui, ó. Com grande destaque, a brasileira Rebeca Andrade foi campeã do individual geral de ginástica artística em 2022, que colocou o Brasil no topo do pódio pela primeira vez. Essa modalidade esportiva exige muito da musculatura humana, beleza? Vamos lá, ó. Em relação aos movimentos voluntários do corpo que permitiram ao atleta alcançar esse êxito, pode-se afirmar que... Então, vamos ver qual a alternativa é. Peraí, vamos explicar um pouquinho a respeito disso primeiro, tá? A gente está falando aqui dela estar se movimentando voluntariamente. Então, obviamente, ela vê alguma coisa, ela sabe que ela precisa saltar, ela sabe que ela precisa se esticar, ela sabe que ela precisa abrir as pernas, fechar, abrir os braços. Então, ela está vendo isso, ela está tendo uma reação, o organismo manda informações para a musculatura e a musculatura trabalha em favor do que ela quer, ok? Tente lembrar uma coisa importante, tá? Tem muita gente que confunde o impulso nervoso, né, voluntário, com o arco reflexo. Tá, professor? O que é isso? Sabe quando você vê um jogo de futebol e daqui a pouco você vê lá o goleiro chutaram, ele rapidamente foi lá, colocou a mão, tirou e aí o narrador fala, nossa, que reflexo! Legal, isso não é reflexo. Como assim, professor, não é reflexo? Gente, ele viu a bola chegando. Mesmo que seja muito rápida a reação dele, ele viu o jogador, ele viu que o jogador chutou, ele viu a direção da bola, ele conseguiu mandar informação
Porque o nosso cérebro é maravilhoso, é potentíssimo, são impulsos elétricos muito rápido. E ele conseguiu se movimentar e alcançar a bola, tá? O que seria então o reflexo, ou o que nós denominamos cientificamente como arco reflexo? Vamos imaginar que eu estou aqui dando aula e de repente esse meu apresentador, ele não vai fazer isso, mas vamos supor que ele pega e me dá um choque. Então eu estou aqui falando e tal, de repente eu tomei um choque e você vê que eu dou uma reação assim. Isso é um arco reflexo, porque era algo que eu não vi, algo que eu não esperava, mas professor, como é que você teve a reação de mexer a mão? Porque quando eu recebi o choque, o impulso nervoso vai até a minha medula. Exatamente, aquele cordão no meio da vértebra. E a medula já responde para a musculatura o que fazer. Que é você fazer o quê? Soltar o apresentador. Né? É você talvez estar ali conversando com alguém na cozinha e de repente você sem querer encosta o cotovelo na panela quente. Você tira rapidamente. Por quê? Pensa só que velocidade fantástica é essa. O impulso nervoso foi até a medula e a medula responde. Sabe quando você vai ao ortopedista e você coloca suas pernas assim, né? O ortopedista vem, dá com um martelinho bem debaixo daquele ossinho aqui da patela e você dá um chute para frente. E isso é um arco reflexo. Ele recebeu o estímulo, foi até a medula e da medula ele já respondeu e você deu aquele chutinho. Isso é um arco reflexo. O que ela faz aqui, a ginasta, ela estuda os movimentos que ela tem que fazer, decora e ela os faz. Então, ela manda essa informação. Agora, sobre músculo, vamos lembrar uma coisa, tá? Nós temos muitos tipos de músculos, mas 3 grupos maiores, que é o músculo estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso ou não estriado. Então é assim, o músculo estriado cardíaco, obviamente, é o músculo do coração, é o coração é o músculo. Então ele é um músculo estriado, ele tem uma contração bem rápida, como você sabe, só que não é uma contração voluntária. Eu não consigo chegar agora que vai o coração acelera, vai o coração para, não consigo fazer isso. Já o músculo estriado esquelético é o músculo que está em volta dos nossos ossos, tá? Esse músculo ele tem uma contração rápida, mas é voluntária, então eu consigo levantar o braço, eu levanto. Eu consigo ter um impulso de um arco reflexo, eu consigo fechar a mão, abrir. Então é voluntário. Agora, o músculo não estriado ou músculo liso, o que acontece? Ele tem uma contração mais lenta e é involuntária. Então, aonde vai ter isso? Vai ter nos vasos sanguíneos, eu não consigo fazer o para-sangue. E eu vou ter, por exemplo, no intestino. Então, a contração do intestino para mandar o cocôzinho fora ali, você também não consegue parar. Eu vou fazer o... Para, não tem como parar. Né? Então, ele vai continuando até que você vá ao banheiro. Né? Então, ele é um músculo liso, é um músculo que não tem uma contração muito rápida, uma contração lenta. Né? Acontece de ter uma contração rápida quando a pessoa está com diarreia, alguma coisa desse tipo. Mas é uma contração lenta e não é voluntária, então você não tem como fazer parar. Então vamos para a alternativa. Letra A, ó. Neurônios motores liberam neurotransmissores para os músculos estriados esqueléticos. Músculo estriado esquelético, em volta do osso. Que contraem e, por conseguinte, movimentam tendões e o esqueleto. Gente, tá aí, ó. Ela já é a questão correta, que eu acabei de falar. Lembrando o seguinte, ó. A gente vai ver por que as outras estão erradas, tá? Mas olha só. Quando você movimenta o braço, tá? Você tá vendo que aqui tem algo aqui, isso é um tendão, tá? Isso é um tendão. Então, quando eu falei o seguinte, ó, baixa a mão. O meu cérebro mandou informação para o músculo aqui. Esse músculo vai se contrair. Quando ele se contrai, o tendão aqui puxa minha mão.
Então, quando ele contrai, ó, o tendão vem e puxou a minha mão. Professor, se aconteceu um acidente que eu perder esse tendão, aí você vai contrair o músculo, mas você não vai conseguir abaixar a mão. E isso tem em todo lugar. Então, tudo que você vai flexionar, o ato de eu estar fazendo isso aqui, ó, né, a perna e tudo mais, tem tendões que vão puxar o seu esqueleto. Então, o esqueleto aqui, ó, por isso que falou que movimentou o esqueleto. Ó, contraiu o músculo foi para baixo. Ó, o tendão puxou a minha mão. E então, o esqueleto, ele vem e desce, tá? Olha as outras alternativas, por que elas estão erradas. Letra B. Músculo não estriado recebe estímulo. Pronto, já erramos por aí, já era. Por quê? Músculo estriado, ele não vai receber o estímulo, ele não é voluntário, não tem nada a ver com o movimento que ela faz. Letra C. Neurônios motores liberam neurotransmissores para ativarem contrações do músculos não estriados. Mesma coisa, músculo estriado, ele não é voluntário, tá? Então não tem nada a ver com a ação que ela faz aqui. Letra D. Músculos estriados esqueléticos são ativados por neurônios sensoriais. Gente, a questão não é sensoriais. Sensoriais seria, por exemplo, se você encostar em alguma coisa quente, você ter uma movimentação. A questão dela não é sensorial. Ela sabe o movimento que ela tem que fazer, manda para o corpo responde. Letra E. Neurônios motores liberam acetilcolina e induzem a contração dos músculos não estriados. Então, músculo liso, de novo, não tem nada a ver com a movimentação que a ginasta faz. Beleza? Vamos para a segunda. O veneno da jararacuçu é um pouco diferente das outras espécies do gênero, pois possui uma ação miotóxica. Já vamos ver. Mais expressiva, fazendo com que o tecido, que apresenta células alongadas e ricas em miosina e actina, por isso miotóxica, é tóxica na miosina, que é a fibra muscular ali, uma proteína. É uma proteína que forma a fibra muscular. Seja mais afetado pelas toxinas, dando início ao processo de necrose. Se necrosa isso, você não movimenta a musculatura. Caso não seja administrado o tratamento com soro antiofídico, que é soro anticobra, né? A tempo, isso pode levar à amputação do membro atingido, já que vai necrosar, vai morrer. O principal tecido lesado pelo veneno da jararacuçu é o tecido qual? Bom, tá fácil essa, né? Mas vamos seguir. Olha só isso aqui. Essa imagem aqui, gente, ela mostra a actina e a miosina. Tá vendo o que está em azul, as linhas azuis? Elas são a actina, tá? E o que está em vermelho, elas são a miosina. Então, você está vendo ali o seguinte, ó, o que está acontecendo? Quando você tá com o músculo solto, né, estendido aqui, elas ficam assim. Quando você contrai a musculatura, a actina e a miosina, elas entram uma a outra aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece. Elas entram uma a outra. Então, se você contrair a musculatura, o que acontece? Ela faz isso daqui. Distende, ela solta. E assim vai, certo? Por exemplo, em alguns momentos, quando você está fazendo uma atividade física, pode acontecer de algumas dessas proteínas se romperem. Normal, né? Não estou dizendo do músculo, mas da proteína, tá? Não é o músculo romper, é diferente. Dessa proteína. E aí, o que que seu corpo tem que fazer? Tem que produzir novas proteínas para produzir isso aqui, actina e miosina. Aí que entra, vamos abrir uma aspas bem grande aqui, de um produto que a galera toma chamada de whey protein. O whey protein, gente, ele é um shake de proteínas, de aminoácidos. Então, quando você toma o shake, muita gente acha, ah, não, eu vou tomar whey protein para ficar forte. Ele não vai te dar força. O whey protein é algo que você vai tomar para restabelecer mais rapidamente a actina e miosina que você quebrou. Então, isso não vai te deixar forte, mas olha o exemplo. Vamos supor que você treinou bíceps hoje na academia, certo? E aí chegou para casa, seguiu vida normal e tal. Você vai treinar
bíceps daqui talvez 3, 4, 5, 6 dias. Quando você chega em casa até, claro, terminou a atividade física, até 40 minutos depois, não mais que isso, e você tomou whey, o que vai acontecer? O seu corpo vai processar grande quantidade de proteína para várias partes do corpo, inclusive para a actiniosina. Isso faz com que o seu músculo se restabeleça mais rápido e você possa treinar o bíceps mais vezes por semana. E aí sim você vai crescer, porque você treinou, não porque só tomou e vai crescer, entendeu? Aconteceria a mesma coisa se você, depois do treino, comesse lá 400 gramas de carne, por exemplo. Só que a carne vai vir com gordura, com isso tudo mais, então o whey protein ele evita isso. Então você consegue substituir e aumentar, ok? Então vamos lá. Resposta correta. Opa. Tecido muscular, né? Por quê? Porque a actina e miosina está ali formando as fibras musculares, então esse tecido vai afetar o tecido muscular. Vamos para a próxima. Probióticos são micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas, que conferem benefícios à saúde. Estudos sugerem que os probióticos podem estimular a ativação dos macrófagos e de células T e B. Além disso, também promove um aumento nos níveis de citocinas e de imunoglobulinas na circulação sanguínea. O mecanismo de ação desses probióticos é similar ao do seguinte fármaco. Gente, essa questão ela é muito de boa demais. Seguinte, o que é o probiótico? Vamos supor que você teve uma doença bacteriana e você teve que tomar antibiótico de amplo espectro, aqueles antibióticos que matam qualquer tipo de bactéria possível. Isso faz com que talvez aumente o fluxo de vezes que você vai defecar, vai ao banheiro, e você elimina grande quantidade de bactérias, por exemplo, que estão no intestino, tá? E você já deve ter ouvido do seu professor que ele fala assim, as bactérias que estão no intestino são bactérias boas. Vamos entender uma coisa bem importante, tá? Nós não temos bactérias boas. As bactérias que estão no intestino são bactérias que estão lá para estimular o sistema imunológico, o sistema de defesa. Vamos supor que isso aqui seja o seu intestino, tá bom? Ele é tubular, né? Vamos supor que isso aqui seja o seu intestino. Aí o que acontece? Existe uma camada de um muco lá, que são mucinas, que ela protege com que essas bactérias penetrem no intestino, caem na corrente sanguínea e causem uma doença, certo? Mas essas bactérias, por que a gente diz que elas são boas? Porque elas estão ali o tempo todo tentando atravessar o intestino e o tempo todo ela libera essas citocinas. Então, essas citocinas são proteínas que estão ali sendo liberadas e ativando o sistema de defesa. Olha, está entrando um tipo de bactéria ali, vamos ficar esperto, vamos ficar ativo. Então, por isso que nós dizemos que elas são boas. Mas se elas atravessarem, elas vão causar a doença, certo? Vão causar a doença. Então, o ato delas não estarem no intestino, que você tomou antibiótico, e você toma o probiótico, que são novos seres vivos, novas bactérias para colonizar ali, significa o quê? Que elas vão se colonizar ali e elas vão ficar ali o tempo todo tentando atravessar, tentando atravessar, tentando atravessar, e o seu sistema de defesa fica alerta quanto a isso, tá? Então elas não são boazinhas de tudo, elas estão ali, causam algo bom, mas se elas atravessarem, pode causar algum tipo de infecção bacteriana, tá bom? Então olha só que interessante, o ato delas estarem ali faz o nosso corpo liberar essas citocininas, liberar essas imunoglobulinas e o seu sistema está ali alerta, está ali pronto para algum tipo de infecção. Então, dos itens abaixo, anti-inflamatório, antibiótico, vacina e soro,
qual que você toma e ao você tomar, estimula o sistema de defesa a trabalhar para você e destruir a infecção que você tem. Qual deles que você toma e aí chega dentro e vai falar, ó, seguinte, chegamos aqui, estamos cheios aqui de infecções, de parasitas, de alguma coisa fora do corpo, né? Algum agente infortúnio, né? E ativou o sistema de defesa. Então, obviamente, só pode ser a letra C, que é vacina. Quando você toma vacina, dentro da vacina você tem o quê? Você tem ali, por exemplo, vacina contra a gripe. Nós temos pelo menos 20 a 24 tipos de gripe diferente. Então, você dentro ali da vacina, você tem desses 24 vírus que estão enfraquecidos, que estão mortos, parte deles. Porque ao eles entrarem no corpo, o nosso corpo reconhece, olha, pelo formato dele, entrou o vírus da gripe, vamos produzir aqui o sistema de defesa e deixa o seu corpo pronto. Para se caso você receber a infecção que está viva, receber o vírus que está vivo, não causa infecção, não vai causar problemas, não vai causar febre, nada. Então, a vacina é semelhante a esses probióticos, tá bom? Vamos aqui, ó. A figura 2 mostra o processo de infecção do coronavírus, SARS-CoV-2. Analise as proposições sobre os vírus. Primeira, nos vírus de RNA, a enzima transcriptase reversa promove a produção de DNA a partir de RNA viral, que por sua vez incorpora-se no DNA da célula do hospedeiro. Então, quando um vírus de RNA chega dentro da célula, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a produção de um DNA. Aí, quando ele produzir o DNA, o que vai acontecer? Ele vai pegar o RNA da célula e vai produzir as proteínas para formar o vírus. Então, essa primeira está correta. 2. Assim como o HIV, o principal modo de transmissão da SARS-CoV-2 é através de contato sexual e transfusão de sangue. Não, esse não é o principal forma, e sim por gotículas de água, pelo vento, sopro, espirro, beijo e por aí vai. Então, 3 agora. As vacinas têm por objetivo desencadear um mecanismo de imunização passiva no organismo. Então, ela vai liberar algo que é passivo, algo que é tranquilo, ela não vai ser ativada, ela não vai combater os vírus. Será que é isso? Acho que não, né? 4. O hospedeiro adquire imunidade pela produção de anticorpos. Então, os anticorpos são proteínas que vão paralisar uma infecção bacteriana, viral, seja o que for, para daí os macrófagos, leucócitos detonarem ele, fagocitarem e já era. Então, a resposta correta está a letra C, apenas 1 e 4 são verdadeiras, tá? Bom, vamos para a última. No que diz respeito à coordenação nervosa e sentidos humanos, é correto afirmar que, primeira, as fibras sensoriais dos nervos conduzem impulsos nervosos das diversas regiões do corpo até a parte periférica do sistema nervoso? Letra B. O estado de homeostase... deixa eu comentar aqui a letra A primeiro, né? Ó, as fibras sensoriais dos nervos conduzem impulsos nervosos das diferentes regiões do corpo até a parte periférica. Então, assim, ó, essas fibras sensoriais, gente, elas não vão conduzir o impulso para a parte periférica. Então, por exemplo, o sistema nervoso central é cérebro, cerebelo, bulbo e medula que está passando pela minha coluna aqui, certo? Esse é o sistema nervoso central. Tudo que vai para a extremidade é sistema periférico. Então, se eu tocar em alguma coisa e eu sentir que está gelado, isso, para eu sentir que está gelado, o sistema sensorial mandou informação para o meu cérebro e o meu cérebro reconheceu, está frio. Então, não vai para o sistema periférico, ele tem que ir para o sistema nervoso central para eu poder identificar. Letra B. O estado de homeostase, que é o estado de regulação, de harmonia, de tudo estar certo, acontece quando o sistema nervoso coordena os ajustes para o funcionamento harmônico do organismo. Gente, não tem nem o que comentar.
está dizendo homeostase é uma regulação, é harmônico no organismo. Então, já sacamos aqui o quê? Que é a letra B. Mas olha só que interessante. C. Os receptores são constituídos por células especiais ou por terminações de nervos sensoriais e são capazes de reconhecer qualquer tipo de estímulo. Então, não necessariamente. Esses receptores são constituídos por células especiais ou por terminações nervosas sensoriais. Nem sempre consegue reconhecer qualquer tipo de estímulo, tá? Caso você não conhece. D. A transmissão do impulso nervoso acontece no seguinte sentido: do axônio para o corpo celular e depois dos dendritos. Olha só. Quando você tem aqui uma figura do neurônio, lembra que o sentido que passa o impulso nervoso é dos dendritos, corpo celular, passa pelo axônio e depois a terminação do axônio, certo? Ah, professor, mas beleza. Então é dendrito, corpo celular, axônio e terminação do axônio, que você está vendo ali do lado direito. E quando o impulso voltar para o cérebro, aí você tem um outro feixe nervoso que vai vir dendritos, corpo celular, axônio, terminação do axônio, certo? Quando a gente olha na escola esse tipo de imagem, pô, todo mundo lembra que é um neurônio, você lembra que o dendrito está no corpo celular ali, tanto que eu nem coloquei isso exatamente para exemplificar isso. Está no corpo celular, o axônio está aqui geralmente com essa bainha de mielina, que é esse azulzinho, nem todo neurônio tem isso. Depois você tem ali a terminação dos axônios. Agora olha só que interessante, tá? Olha essa imagem aqui. Essa imagem, ela ainda não é uma imagem mais, como posso dizer, mais real possível. Mas olha só a complexidade dessa imagem. Olha só, essa parte branca que você está vendo, quase no meio da tela, seriam as células do nosso intestino. A parte de cima dessa parte branca é a parte que você tem, que passa ali, vem os nutrientes, passa ali as fezes e tudo mais. E essa parte de baixo é a parte que vai passar pelo sistema nervoso, muscular, vai chegar na corrente sanguínea. Então, você consegue ver que tudo que está em azul aqui são estruturas celulares que estão trabalhando para o seu sistema de defesa. Então, você tem ali, por exemplo, está lá bactéria, vírus extracelular. Aí você está vendo que elas estão chegando pertinho e estão sendo recebidas ali. O que elas estão fazendo? Elas estão mandando grande quantidade de citocinas para avisar todo o sistema de defesa. Para se caso alguma coisa passar por aqui, vírus, bactéria, protozoário, fungo, o que vai acontecer? Ela imediatamente vai ser identificada por um anticorpo, como você está vendo ali, ó, bactéria invasora. Está chegando ali um anticorpo, parece um Y, chegando até ela, identificando, paralisa, vem alguém para poder destruir. Então, pensa só, isso, claro, precisa estar em uma harmonia, precisa estar em homeostase. Para quê? Para que tenha o sistema nervoso coordenando tudo, recebendo e respondendo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham acertado muita coisa e desejo bons estudos para vocês e a gente se vê quando? No próximo Chave do Enem. Até mais, galera. Valeu!